E é isso aí, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da Stack. E se vocês estão vendo tantas figuras é porque está na hora de mais um episódio da série Salule Mania. E hoje temos aqui essa gangue, essa turminha do barulho se envolvendo em altas aventuras e muitas confusões, que é o Stan Marsh, o Kyle Broflovski, que é esse daqui, temos o Eric Cartman e, é claro, o Kenny McCormick, que é o coitadinho que sempre morre nos finais dos episódios dessa série que nós apresentaremos hoje para vocês aqui no House Soul Series. No House Soul Series não, no Salule Mania, né? Essa série que é uma parceria do canal de Stack com a loja de figures e miniaturas Salule, agora então passando ao novo endereço. Lembrando que sábado vai ter o evento de lançamento da loja e todos estão convidados, vai ser muito legal agora, dia 2 de julho. Então é isso aí, estamos aqui com a gangue do barulho de South Park, essa galerinha aí da pesada que vive então nessa região, nessa cidade fictícia de South Park, onde frequentemente algo estranho acontece, seja um fenômeno político ou algo fantasmagórico, sobrenatural e ataques alienígenas. E eles sempre são os causadores ou os alvos de tudo que acontece. Eles sempre acham que tem razão por pensarem que os humanos, os adultos, são sempre corrompidos pela ignorância. Se bem que acontece isso muito na série. Então é isso aí, vamos começar então o vídeo sobre South Park. I'm going down to South Park, gonna have myself a time. Friendly faces everywhere, humble folks without temptation. Going down to South Park, gonna leave my woes behind. And we're parking day or night, people spouting howdy neighbor. Heading on up South Park, gonna see if I can't unwind. Come on down to South Park and meet some friends of mine. Essa animação, enquanto isso eu vou mostrando as figures aqui para vocês, olha que legal. Muito bonitas e bem feitas, né? Em resina, pintura automotiva, totalmente artesanais. Você nunca vai ter uma igual a outra. E o seriado foi criado pelo Trey Parker e pelo Matt Stone em 1992. Porém, tem um fato muito interessante sobre isso, que o seriado mesmo ele só começou a ser produzido, ele só surgiu depois do curta Jesus vs. Frozen, que foi um curta de animação criado então pelos dois produtores idealizadores de South Park, quando eles ainda eram estudantes, estudando na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Tanto é que algumas influências da série South Park vêm da Universidade do Colorado, como o chefe da série, que foi inspirado realmente num funcionário do refeitório da universidade. Muito interessante isso. Então, quando eles estavam estudando lá nos Estados Unidos, no Colorado, eles começaram a criar a série. Porém, para produzir esses vídeos, esse curta-metragem, eles usavam apenas papel, cola e uma velha câmera de filme 8mm que eles possuíram. Então, toda essa série começou por esse curta amador. E ainda o primeiro e segundo episódios das séries, eles foram feitos também com papéis recortados por meio das técnicas de animação em stop motion. Então eles recortavam os papéis, montavam, então o personagem era fragmentado, então a cabeça era um, o corpo era outro, ele ia mudando as expressões, tirando a foto, né, mudava, batia, então stop motion, a gente já ensinou a fazer esse tipo de animação aqui no canal da Stack. Inclusive tem um episódio do South Park antigo que eu lembro que eu assisti, que eles vão fazer um desenho animado e eles fazem isso, eles cortam os papeizinhos e fazem stop motion. Por exemplo, essa é a boquinha pro O, tem a pro A, boa noite. Então eles queriam falar Feliz Natal, cada sílaba era uma boquinha na animação deles. Lógico que foi uma referência à própria origem do seriado. E esses episódios foram os únicos feitos com essa técnica então de recorte. Os outros já foram criados por meio da animação gráfica, né, a computacional. E como eu falei, a série é cheia de referências. Por exemplo, o Kyle, poucas pessoas conhecem o visual dele sem esse chapéuzinho, né? Porém, se você ver num episódio em que ele aparece, você vai perceber que ele tem uma grande cabeleira, né? Uma cabeleira toda encaracolada e tal. É uma referência à cabeleira que o próprio Matt Stone possuía. Então, bem legal essa referência que eles fazem. Afinal, você nunca pôde ver
os cabelinhos aqui do Kyle, que inclusive na abertura da série ele fala um monte de coisa, um monte de palavra feia, mas como a voz dele é deformada na abertura, ninguém percebe isso. E outro que você raramente vê o rosto na série é o Kenny, aquele que sempre é morto, né, no final dos episódios. Olha que legal que são essas estatuetas aqui, ó, muito bem feitas, ó, bem realistas. Porém o Kenny, o interessante é que apesar de você nunca ver o rosto dele, eu vou deixar aqui uma imagem que o rosto dele foi finalmente revelado no longa-metragem do South Park, que era o filme South Park, Maior, Melhor e Sem Cortes, de 1999. Então nesse filme finalmente foi revelada a identidade, o rosto do Kenny, que se você se pergunta como que é feita a dublagem, ela é feita pelo próprio Matt Stone, que ele fala algumas coisas, isso é roteirizado, não são palavras aleatórias, tem um roteiro, as falas do Kenny, e ele fala sempre com um pano na boca, um lenço ou até a manga da própria camisa. Então tá aí mais uma curiosidade interessante para vocês. E temos a figure aqui do Cartman. E o Cartman foi inspirado no Art Bunker, que é um ator americano da série Uma Família da Pesada. Os criadores eram muito fãs, né? São fãs desse ator e da série, então resolveram homenagear aqui, fazendo nesse personagem a referência ao ator que faz seu papel nessa série. E o legal é que assistindo aos episódios de South Park, você pode fazer até uma brincadeira de jogo de tipo Onde Está o Wally, só que de uma forma diferente. Afinal, em cada episódio de South Park existe um alien escondido. Em algumas cenas é mais fácil de ser encontrado, em outras cenas o alien está mais escondido, a cena passa muito rápido. Então vamos ver se você consegue identificar e encontrar na maior parte dos episódios de South Park. Eu admito que eu conheci a série, eu não assisti muito o desenho, mas eu conheci por meio de um game, o South Park The Game, né? Eu conheci a versão para o Nintendo 64, embora eu nunca tenha jogado, só recentemente em emulador e tudo mais. Eu sempre achei interessante, porque ele era um shooter em primeira pessoa lá na vila de South Park, você podia escolher entre os 4 personagens, então achei bem interessante. Esse game foi lançado em 12 de dezembro de 98, para o Nintendo 64, PlayStation ou para Windows. Ele foi criado, dentre outras produtoras, pela aclamada Acclaim, né? Aclamada Acclaim, parece até um jogo aqui de fala. Então era bem legal esse jogo, porém hoje eu acho que jogando, vendo hoje, crescendo e tendo contato com novos games, eu percebo que esse game não envelheceu muito bem não. Vendo alguns gameplays ele é muito vazio, muito vago e se torna muito repetitivo com o tempo a ação. Então hoje não era um game que eu jogaria. E o engraçado é que South Park satiriza as celebridades, assim como os Simpsons, porém essas celebridades elas não interpretam elas mesmas. Geralmente os produtores têm algumas surpresinhas, alguns papéis bem bizarros para celebridades, como o George Clooney, que dublou um cachorro gay, o Jay Leno, que dublou um pássaro, e o Jerry Seinfeld, que ele recusou o papel para fazer um gato doente. E falando nas celebridades, o Jason Priestley, de Calm Fits, o John Cusack, de vários filmes, né, inclusive 2012, e o David Caruso conhecido pelo CSI Miami, eles ofereceram para fazer participações especiais no South Park, porém eles foram recusados. Então olha só, a série recusou o John Cusack, inclusive o David Caruso, né, do famoso CSI Miami, que até o Jim Carrey imita ele de uma forma muito engraçada. I before E, except after C. E como eu falei, o Matt ele tá sempre muito ocupado com a dublagem da série. Então o roteiro mesmo, a direção, o roteiro, geralmente os créditos vão para o Trey Parker. Porém, nos primeiros episódios de South Park, né, nos pilotos, se você procurar pelo Trey Parker e o Matt Stone, você não vai encontrar, porque simplesmente os criadores assinaram como um pseudônimo, para eles não se queimarem caso não desse certo. Então, na realidade, os pseudônicos foram Tupac Schwartz e Mac Goldstein. Então, eles colocaram outros nomes e não deles mesmos. E o legal do South Park é que, pelo método de produção deles, é muito rápido. Então quer dizer que, como para produzir um episódio leva poucos dias, eles podem sempre colocar assuntos da atualidade nos desenhos
porque dá tempo, eles aproveitam o marketing de oportunidade, eles conseguem falar de coisas cotidianas e coisas que estão bombando na mídia, na agenda Sefin, porque o desempenho do desenho dá uma qualidade legal e uma produção rápida. Por exemplo, uma animação tradicional pode levar entre 15 dias e até 3 meses para ser concluída. Já no South Park, cada episódio pode ser feito em 10 dias, ele fica pronto. Então temas da política, temas do cotidiano, social, saiu uma bomba na mídia, eles já conseguem colocar dentro do desenho. Se vocês pesquisarem, vocês vão até achar uma referência do episódio Trapper Keeper. Ele saiu logo depois da eleição presidencial de 2000, dos anos 2000, com a batalha entre o Bush e Al Gore. E como era uma coisa que todo mundo estava interessado, pesquisando e querendo saber, por eles terem usado isso no episódio, a audiência subiu muito. Porém, nem tudo são flores para o South Park. Além de ser um desenho muito polêmico, se bem que a polêmica pode ser positiva nesse caso, porque divulga, igual a Rockstar, fazer as ações para as revistas proibirem, falar que o GTA era proibido para vender mais, mas apesar de vários episódios serem censurados e muitos censurados, a gente até entende os motivos, a crítica já caiu em cima de South Park, falando que era nada mais do que um desenho com uma péssima animação e só piada sobre flatulência, né? Então a turma falava que o desenho era mal feito, era feio, tinha piada sem graça, piada vazia sobre flatulência. E para combater essa crítica, na realidade para satirizar a própria crítica, os produtores criaram os personagens, o Terrence e o Philip, que eles foram feitos com uma qualidade muito pior do que a do desenho, para falar, se vocês acham que isso é ruim, olha isso então. A única coisa que os personagens fazem é soltar flato toda hora, né? Então tá aí, eles fizeram isso para combater a própria crítica, uma sátira da crítica. E South Park é tão polêmico que o Bart Simpson já apareceu nesse desenho. Mas assim, os Simpsons é muito light perto do roteiro de South Park. Tanto é que o Bart apareceu, mas não foi dublado pela dubladora original do personagem Bart Simpson, que é a Nancy Cartwright, porque ela falou que a série South Park é muito ofensiva, então ela não aceitou participar do projeto. Inclusive, o South Park chegou até a ser processado, quer dizer, várias vezes, mas entre um dos processos, no final dos anos 90, uma mãe canadense processou porque o filho chamava Kenny e não aguentava, não suportava mais as piadas por causa do personagem da TV, do Kenny. Aí ela falava que o filho chegou a fazer terapia, que estava traumatizado, tudo porque então o nome dele era Kenny. Porém, depois que a mulher pediu para o produtor mudar o nome do personagem, o processo ele acabou sendo descartado. Mas sim, a polêmica é tão grande em cima de South Park que até hoje ele está no Guinness Book, né, o livro dos recordes, como a série com maior número de palavrões. A série, não o desenho, a série. Então imagina ele competindo com tantas séries e vencendo com o maior número de palavrões. E outro personagem bem frequente, além dos 4 meninos, é o Chewbacca, de Star Wars. Ele sempre é comentado na franquia, né? Sempre fala dele em algum episódio, um episódio ou outro, principalmente nos episódios de Halloween, em que em todos é possível ver uma criança fantasiada de Chewbacca. Porém, se aquele game que eu comentei do Nintendo 64, o South Park The Game, hoje ele não envelheceu bem, na época ele até fez sucesso. Atualmente, e aí tem uma notícia interessante para vocês, o South Park ele ganha uma leva boa de games. O primeiro, South Park The Stick of Truth, que ele foi lançado em 4 de março de 2014 pela Ubisoft. A Ubisoft está ficando meio recorrente nessa série, né? Já falei dela no Assassin's Creed, já falei dela ali no Watch Dogs, aqui o Aiden. Enfim, ela fez esse ótimo game, The Stick of Truth, para Play 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 e Microsoft Windows. E é um RPG bem interessante, um RPG de estratégia animado, muito legal, The Stick of Truth. E fez tanto sucesso esse game que já está para lançar outro, South Park The Fractured But Whole. E ele vai ser lançado no dia 6 de dezembro de 2016, desse ano. Também é feito pela Ubisoft para a série South Park, no gênero de RPG eletrônico, como o anterior, e para PlayStation 4, Xbox One e Windows. Então tem mais um game aí muito bom vindo da série South Park, essa série tão polêmica que já foi censurado até por aqueles problemas lá de falar dos muçulmanos, enfim, de mexer com coisa muito perigosa até, né? Então é isso aí, turma. Esse foi o vídeo de hoje, agora eu deixo vocês com alguns takes dramáticos destes personagens bem caricatos.
Espero que esse vídeo tenha sido útil. Lembrando que essa série é uma parceria do canal Destaque com a loja de figures e miniaturas Saluli, agora no novo endereço. A gente agradece a loja Saluli pela parceria e por ceder esses figures. Teremos aí alguns outros vídeos da série bem legais. Essa semana ainda teremos um vídeo sobre o Deadpool, sobre o Darth Vader, entre outros. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente pede aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando e interagindo nas redes sociais. Afinal, sua participação é extremamente importante para nós. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que nós sempre responderemos a todos. Estou fazendo aqui um 360 graus dos bonequinhos para vocês. Então é isso aí, muito obrigado a todos por tudo. Até a próxima e eu fui. Vamos lá rever alguns episódios de South Park e aproveitar os games. Fui!